tudo que Deus faz é bom, perfeito, agradável, amém? E eu sei que esse tempo aqui é um tempo de Deus para a minha vida e um tempo de Deus também para a vida de cada um aqui, amém? Vou pedir nesse momento que a Luciene ore para nós iniciarmos esse estudo, amém? Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos, ó Pai. O desejo do nosso coração é de ouvir a Tua voz e aprender mais acerca do Teu reino, ó Deus. Por isso, fala aos nossos corações, usa a vida da Tua serva, Tati, Senhor, que ela seja a Tua boca para as nossas vidas nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, gente boa, no primeiro estudo que nós realizamos aqui, nós iniciamos como uma pergunta, né? Qual é a missão e qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? E aí eu fiquei muito feliz em saber que recebi algumas mensagens, algumas pessoas, né? Falando, caramba, Tati, como Deus ministrou meu coração, falou no meu coração através daquele estudo que você passou. Do Eterno. E aí, dando continuidade, nós fizemos algumas perguntas, né, em questões de qualidade, quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos. E aí eu fui perguntando a algumas pessoas, né, quando alguém fala do seu nome, o que essa pessoa fala do seu nome? Quem é a Tatiana? A Tatiana é o que para você? Quem é a Luciene? Quem é Cleiton, né? Eles representam o que para a sua vida? E aí se torna mais claro e mais fácil o que a nossa vida ela transpassa, né? O que a nossa vida ela fala. E aí hoje nós daremos aqui continuidade nesse estudo que fala sobre missão e propósito da seguinte maneira, né? O seguinte subtema: pessoas inesquecíveis estão dispostas a ir aonde nunca esteve para criar algo que nunca teve. Olha que interessante, queridos. O Senhor nos fez com uma identidade. O Senhor nos fez com cada um com um propósito diferenciado, assim como é o corpo, né, do ser humano. Cada membro tem a sua função, cada órgão tem a sua função. E assim somos nós no corpo de Cristo Jesus. Nós temos uma função. E aí a gente precisa entender qual é essa função que Deus nos preparou e aonde Deus quer também nos usar cada vez mais poderosamente. Às vezes, nós não temos a noção do potencial que Deus coloca nas nossas vidas. Deus fala, Deus envia, Deus mostra, mas aí a gente continua ainda meio que sem entender algumas coisas, né? E aí, quando vem essa questão, né? Você é inesquecível. O nosso Deus nos fez com pessoas importantes, pessoas inesquecíveis. E quando se fala pessoas inesquecíveis, é algo que marca, né? É algo que fica marcado na vida de uma pessoa, é algo que foi marcado em uma geração. E aí eu faço essa pergunta para você, né? Você está disposta a ir em algum lugar que você não conheça? Você está disposto a criar algo inesquecível, coisa que você nunca criou, nunca presenciou? Você está preparado para que o nosso Eterno, o nosso Deus, faça de você, da sua vida, algo assim exponencial? E aí, na nossa própria Bíblia, né? A Bíblia ela vai relatar alguns nomes, algumas pessoas maravilhosas, homens e mulheres tementes ao Senhor. A Bíblia vai relatar, como eu coloquei aqui nesse PowerPoint, o exemplo, né, que tem de Moisés.
Moisés, ele teve que deixar o seu conforto daquele palácio, né, para ele, de fato, entrar naquela escola do deserto, aquele povo, né? E aí Moisés, ele não olhou para as circunstâncias, a situação que estava ao seu redor. Moisés simplesmente ele quis obedecer à voz do Senhor Jesus. E Moisés, ele não deixou ficar agarrado, ser aprisionado pelo luxo, pelo conforto que ele estava tendo. Moisés, ele entendeu o chamado, o que Deus queria para a vida dele. E aí outro exemplo aqui é de Daniel. Daniel, ele foi levado ao cativeiro, né? E aí, olha que Daniel, ele passou por várias situações bem difíceis, né? Daniel foi preso, Daniel foi na fornalha, Daniel foi na cova dos leões, Daniel foi jogado na fornalha, Daniel foi jogado na cova dos leões. Quer dizer, Daniel, ele sabia o que Deus queria para a vida dele. E Daniel também, ele saiu da sua zona de conforto, né? Daniel, ele foi além. E Daniel, ele creu tão somente no Senhor Jesus. Ou seja, e olha quantas coisas aconteceram através da vida de Daniel. Né? Daniel, esses nomes que eu tenho relatado aqui, que a Bíblia fala, são nomes de pessoas, queridas, inesquecíveis. Quando você fala o nome delas, você lembra de alguns feitos, né, que Deus fez através da vida dela. E aí, como Moisés, Daniel, tem também a história de José, né? José é uma história impactante, uma história linda, uma história maravilhosa, de grandes ensinamentos. José era aquele queridinho do papai e da mamãe, né? Só que José ele foi vendido pelos seus irmãos. Só que olha que interessante, José, ele não deixou as circunstâncias aprisionarem a sua mente e o seu coração. Por mais que ele tenha sido jogado naquele poço, né, naquele um buraco, né, vamos dizer assim, pelos seus irmãos, José ele estava confiante tão somente no Senhor. É claro que existem situações que a gente passa bem difíceis, que olhando aos olhos naturais, é algo impossível de ver acontecer sendo algo contrário, né, uma coisa boa. Mas José, ele não deixou de crer no Senhor a todo instante. E aí, depois disso, José ele foi vendido, né? Depois José ele foi preso, foi acusado porque roubou ali algumas coisas. Depois foi acusado de novo pela mulher de Potifar. E olha que interessante, queridos. José, ele tinha toda uma zona de conforto, né? Do seu pai, enfim. E José poderia muito bem voltar para a sua terra natal, José poderia muito bem lutar, né? Falar que seus irmãos mentiram, enfim. Mas José, ele sabia que Deus tinha algo exponencial para a vida dele. E olha que interessante. José, depois de ter passado por tantas situações, por tantas questões difíceis, José, ele foi o quê? O governador do Egito. E José, ele conseguiu ali salvar toda a sua família, toda a sua terra. Olha que histórias lindas, né? E outra história aqui também que vai nos marcar é a história de Abraão. Abraão, ele teve que deixar a sua parentela, ele teve que deixar a sua terra, né? Antes de experimentar coisas lindas. Deus simplesmente falou, oh, você não pode mais ficar aqui, você precisa ir para um outro lugar. E Abraão creu. Abraão creu tão somente no Senhor Jesus. E aí a gente depois, né, vai ver as histórias que Deus foi ali fazendo, completando na vida de Abraão, né? O pai das nações, o pai da multidão, enfim. Abraão, ele teve a promessa do Senhor, a geração, e ali Abraão, ele creu tão somente no Senhor Jesus. Esté, a Bíblia vai relatar também de Esté, a mulher. Esté, ela deixa a sua família, deixa o seu lar, né? Todas aquelas pessoas que o amavam, ela deixa simplesmente para estar ali ao palácio, para passar por todas aquelas situações em meio a várias mulheres, para ser escolhida pelo rei. E olha que interessante.
Esté, aos olhos humanos, ela não iria ser escolhida, né? Aos olhos naturais, Esté, ela ia ser só mais uma mulher para o rei, né, Assuero escolhido. E aí, olha que interessante, Esté, ela não deixou de crer no Senhor. E aí, Esté estava disposta a entrar em um campo a qual que ela sabia que Deus estava ali direcionando, permitindo. E aí, Esté foi escolhida pelo rei Assuero, e aí teve ali aquela linda história, né, com Esté. Temos também aqui o exemplo de Jacó. Jacó, ele, por mais que ele tenha passado por todas as questões com seu irmão Esaú, né, com seu pai, enfim, mas Jacó, ele lutou ali no Vale de Jaboque. E aí Jacó, ele vai exatamente falar, né, com aquele anjo que depois a Bíblia relata que foi ele lutando ali com o próprio Deus, enfim. Aí tem várias correntes teológicas, mas Jacó falava assim: eu não vou largar enquanto eu não receber a sua bênção. E aí, Jacó ali, ele foi mexido, né? Ali em uma das partes do seu corpo, dizendo assim: olha, você foi marcado. Então, assim, Jacó, ele enfrentou todas as suas barreiras, as suas dificuldades, e Jacó também, ele prosseguiu, né? Ele foi em frente, ele estava disposto a mudar toda a sua trajetória, toda a sua vida, né? Toda a história que ele mesmo fez, com algumas situações bem complicadas, mas Jacó, ele precisou passar por uma situação a qual Deus estivesse ali falando com ele face a face. Nós temos também a história de João, nós temos também a história de Paulo. E aí, quantas histórias magníficas que a nossa Bíblia traz, né, para nós. Exemplos de pessoas que não eram pessoas acomodadas, não eram pessoas que não queriam sair do seu conforto, né? Todas essas pessoas, elas foram em frente, elas passaram por vários desconfortos, elas passaram por muitas situações difíceis, mas elas conseguiram produzir mudanças milagrosas. E isso, queridos, traz um ensinamento muito grande para a gente. A gente acha que quando a gente passa uma situação difícil, né, a gente começa a chorar, começa a se entregar os pontos, mas isso tudo se faz necessário para ser aprovado pelo Eterno, pelo Reino, né? E, de fato, qualquer cientista, eles passam por um processo bem difícil, bem delicado. Primeiro, eles têm que estar dispostos a passar pelo processo. E segundo, eles têm que crer. Tanto os atletas, esses cientistas, porque as circunstâncias, na maioria das vezes, vão falar para que eles venham desistir. Mas tem algo na vida deles que eles veem muito mais além. E eles ficam dispostos a pagar o preço, né? Eles ficam, mas por quê, Tati? Por que essas pessoas elas sabem exatamente o que é, o que ela quer? Isso simplesmente, querida, é quando a gente tem a noção do nosso chamado, da nossa missão, do nosso propósito, entendeu? Nada e ninguém faz com que a gente perca a nossa visão, perca o nosso foco, a gente não fica olhando para um lado, olhando para o outro, tudo vai centralizando naquele propósito que Deus quer, que Deus quis, né, para aquelas pessoas e que é para a minha vida e para a sua vida também. E eu gostaria que você lesse aí junto comigo essa frase que diz: pessoas acomodadas ao conforto não obtêm muitas conquistas. Quando vivemos em desconforto, produzimos mudanças milagrosas. Ah, meu querido irmão, de fato, é isso. Tati, mas isso significa que eu vou viver sempre em desconforto? Não, não é viver sempre em desconforto. Mas existem momentos na vida que a gente sabe que um ciclo se fecha, se encerra.
E um novo ciclo está para se abrir. E a cada ciclo que se abre na nossa vida, queridos, não vai ser fácil ele abrir e a gente iniciar ele fácil. Prosseguir nesse ciclo facilmente. Tudo na vida tem um preço. Tudo na vida a gente precisa estar disposto a pagar esse preço. Assim como Jesus Cristo esteve disposto a pagar o preço de cruz, um preço alto, né? Para se tornar essa pessoa inesquecível. Pessoa a qual que ninguém mais passou por tudo que Jesus passou. E aí eu faço a pergunta, você está disposto a pagar esse preço? Você e eu, nós estamos dispostos a sair do nosso conforto e entrar em uma visão extraordinária do eterno Deus? Eu e você estamos dispostos a largar, abrir mão do passado, abrir mão de algo que nós estamos vendo e que está muito confortável para nós. Nós estamos dispostos a largar tudo e seguir o que Deus quer para as nossas vidas? Né? Eis a pergunta. E aí, dando prosseguimento aqui, as mudanças na nossa vida, elas sempre vão nos posicionar para receber as bênçãos e revelações sobrenaturais do eterno Deus. Meu irmão, tudo na vida se faz necessário passar por etapas, por ciclos e por mudanças, não é verdade? E quando a gente passa por mudanças, seja ela através de uma situação boa ou uma situação ruim, todas elas é algo que Deus já vem, né, querendo fazer algo extraordinário. Às vezes, a gente demora a entender e a gente fica agarrado com situações, né, a qual a gente acaba atrapalhando o que Deus quer para nós. E aí, o que Deus faz? Deus acaba tirando situações da nossa vida para a gente entender o que Ele quer de nós. Né? Então, toda mudanças, assim, às vezes, são mudanças bem bruscas, né? Elas sempre vão nos posicionar para receber bênção. Ou ela vai nos posicionar para receber bênção, ou ela vai nos posicionar para nós vivermos reclamando das mudanças, reclamando da vida. E aí acaba sendo pessoas rixosas, né? Lembra que, olha bem o nome dessas pessoas que foram citadas aqui nesse estudo, né, no primeiro slide. Essas pessoas que foram citadas, elas sofreram várias mudanças, né? E olha que mudanças assim bem drásticas, né? Mudanças que eu posso dizer, mudanças geográficas também. Saíram completamente da sua terra natal, né? Saíram completamente do seu estado de conforto, né? Para ir em algum lugar a qual que elas estavam sendo impulsionadas por Deus. Então, esteja sensível às mudanças que o Espírito Santo de Deus quer fazer na minha vida e na sua vida também. Existe uma frase maravilhosa de um livro chamado Caçadores de Deus, que vai dizer exatamente o que está nesse PowerPoint aqui, né? O bom pode ser o inimigo de algo maravilhoso. Ou seja, se aqui para mim tá bom, estou no conforto, paz e amor, meu querido, desce do cavalo. O que Deus quer para você é algo além, é algo muito mais, é algo maravilhoso. Não é simplesmente isso daí que está sob o seu controle. Interessante que o ser humano, nós temos a tendência de controlar tudo. Isso faz parte, né, do ser humano. De se planejar, de se organizar. Mas quando a gente fala, né, de situações relacionadas ao reino de Deus, à vida espiritual, é de fato entregar toda a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, entregar nas mãos do eterno Deus. Porque quando nós entregamos nas mãos do eterno Deus, ou seja, quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? Porque está sob o nosso controle, eu estou conseguindo controlar, ver, eu sei o que vai acontecer. Quando sai disso, Deus, ele faz da maneira dele. Deus faz do jeito dele. Deus faz na hora dele. E o que Deus quer
fazer conosco é algo maravilhoso. É nos tornar pessoas o quê? Inesquecíveis. Mas para tornar pessoas inesquecíveis, de fato, a gente precisa abrir mão do nosso conforto. Abrir mão daquilo que os nossos olhos, né, a nossa visão alcança. Nós temos que, de fato, confiar e descansar no Senhor Jesus. Amém? E aí, no próximo slide, vai dizer assim, uma frase maravilhosa, né? Que vai dizer, é necessário vislumbrar os benefícios que estão além da fase das dificuldades. Ou seja, o vislumbrar é nós olharmos além, né? Além daquilo que está sendo difícil para mim nesse momento, eu preciso olhar além. Falei assim, caramba, eu sei que depois que eu passar por uma situação delicada na minha vida, eu sei que maravilhas Deus tem para mim. E aí aquilo que nós estivermos dispostos a afastar-se determina o que Deus trará a mim, trará a você. É provável que nós tenhamos que nos desligar de algo que nós desejamos. Olha que interessante, gente. Isso tudo aí se chama total dependência do Senhor Jesus. Total dependência do Senhor Jesus. Então, o que acontece? Quando nós deixamos, né, a nossa vida ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, quando nós estamos dispostos a deixar o Espírito Santo de Deus conduzir as nossas vidas,